Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Eu realmente considero vocês a minha família em Novo Hamburgo. Esse é o meu sentimento, estar aqui com vocês. E sobre o CD, a gente vai lançar ele na internet antes. Então, mês que vem já provavelmente vamos fazer a pré-venda. Então, compre lá, que aí a gente vai ter o dinheiro para imprimir e trazer depois para a conferência. Amém. Feche seus olhos. Senhor, eu peço que o Teu Espírito nessa noite traga conhecimento de Ti, Senhor. Essa era a principal oração do apóstolo Paulo, Senhor. Ter conhecimento de Ti, de quem Tu és, do Teu amor, da Tua vontade. E eu te peço isso nessa noite, Senhor. Dá-nos entendimento, dá-nos conhecimento de Ti. Mais do que aquilo que nós já gravamos e decoramos da Bíblia, Senhor, mas aquilo que está no Teu coração, os Teus desejos, os Teus sentimentos, Senhor. Eu te peço nessa noite, traz conhecimento de Ti, Pai. Aleluia. Amém. Eu quero convidar vocês a abrirem comigo em Mateus 24. Nós vamos começar já lendo o texto. Mateus, capítulo 24, versículo 3, diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então esse é o sermão profético no Monte das Oliveiras, onde Jesus estava falando sobre o fim, sobre coisas que seriam destruídas, abaladas nesse mundo. E os discípulos, sabendo que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, aos seus filhos, aos seus amados, ele disse: tá, mas então que sinais terão para que a gente saiba quando esse fim, esse chacoalhar das nações irão acontecer? E Jesus começa a dar essa série e essa lista de coisas. E eu não acredito que apenas é uma lista de acontecimentos, mas eu acredito também que é uma ordem de acontecimentos. E eu não vou entrar nessa noite em questões escatológicas, que não é o alvo.
Mas em coisas que eu acredito que eu quero entrar essa noite e deixar claro o que realmente importa. O que realmente vai importar nesse tempo ao qual Jesus está se referindo, o tempo do fim. Agora mesmo nós vemos nos jornais, nas notícias, na internet, todo mundo falando, né? E nós vemos as nações todas alvoroçadas e aviões com bombas, navios, né? Alguém hoje no almoço comentou de submarinos saindo e tudo mais. Não averiguei ainda para ver qual é a realidade da notícia. E nós ouvimos tudo isso. E aqui Jesus disse que essas coisas, elas irão acontecer e elas precisam acontecer. E talvez para a nossa mente é muito difícil tentar entender tudo isso. Mas o que importa para nós de fato? Eu acredito que importa nós entendemos o que importa para Deus. E hoje realmente existem pessoas que elas têm um conhecimento sobre as profecias bíblicas incrível. Mas será que saber tudo o que vai acontecer é o que vai salvá-las? Será que ter um vasto conhecimento bíblico, teológico, escatológico de cada sinal, acontecimento e ordem é o que vai dar a elas a vida eterna? O que de fato nos fará ter a vida eterna? E é interessante porque não é um assunto muito frequente em nossos cultos. Nós muitas vezes estamos acostumados a tantos afazeres que nós esquecemos de ver na palavra aquilo que é eterno. Aquilo que céus e terra passarão, tudo passará, mas permanecerá. Existem coisas que a Bíblia fala que vai permanecer mesmo quando tudo tiver passado. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Mas eu quero chamar a atenção de um versículo aqui. E depois eu vou chamar a atenção de outro anterior. Mas no 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, algumas versões diz a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Algumas versões diz de muitos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E sabe, eu não sei você, mas eu tenho percebido de fato em nossos dias o quanto a maldade ela tem crescido. O quanto a maldade do homem tem crescido, e uma das provas disso é que um dos principais pedidos hoje da sociedade é segurança, sim ou não? E sabe por que esse é um principal pedido da sociedade? Porque a maldade tem crescido. Há meses atrás, sabe, saiu aqueles vídeos das barbaridades que aconteceram nos presídios da nossa nação. Eu não tive estômago para ver os vídeos, sabe, me mandaram pelo WhatsApp, coisa e tal, e eu disse, cara, eu não vou ver isso. Eu me nego a colocar essa maldade diante dos meus olhos. Eu não vou ver esse negócio não. Só de imaginar, o meu coração já se compadeceu. Eu já vou orar e interceder. E é interessante que ao mesmo tempo que cresce essa maldade, cresce um falso senso de justiça. E nesse falso senso de justiça existem frases como bandido bom é bandido morto. Sim, mas isso não é justiça, isso é um falso
é uma falsa impressão de justiça. Porque se essa é a justiça de Deus, então nós vamos ter medo de pedir justiça. Então a cruz não foi uma demonstração de justiça. E diz que o crescimento dessa injustiça, dessa maldade, da iniquidade, vai fazer com que o amor de muitos, ou como diz nessa versão, quase todos, se esfrie. E eu quero chamar a atenção de você para isso, nessa noite. Nós vamos cada vez mais ver o aumento disso, e Jesus disse que vai acontecer, e mais do que isso, ele disse que é necessário. Talvez a nossa mente não consegue entender por que é necessário, mas ele disse e está dito. Mas o que nos importa é nós nesse cenário. Qual é a minha postura nesse cenário? Qual é o meu estilo de vida nesse cenário? E não o que deve ou não acontecer, e por que vai acontecer, e por que tem que ser assim. Sabe, eu aprendi uma coisa que eu não discuto com a palavra. Eu ministro no meu coração o que está gerando resistência à palavra, porque ela é a verdade. E a vontade de Deus, diz que ela é boa, perfeita e agradável. E se eu olho e eu não consigo entender dessa forma, por essa ótica, o problema não está na palavra, está em mim. Eu tenho bloqueios no meu coração que me faz olhar para algo e não conseguir absorver aquilo da forma que realmente é, da essência de Deus como amor. E eu acredito que uma das coisas que vai fazer o amor de muitos esfriarem, como está dizendo aqui, é o crescimento do mal, da iniquidade. Mas esse mal, essa iniquidade, ela vai gerar esse falso senso de justiça, e esse falso senso de justiça vai começar a me tornar tão frio em relação ao sofrimento do outro, porque ele fez isso, ele fez aquilo, então ele merece, que o meu coração vai começar a ser contaminado pela maldade. E uma das coisas que vai fazer chegar a esse ponto, e eu quero chamar a atenção a algo aqui. Jesus está falando aqui com os perdidos, com os gentios, ou com os discípulos? Ele está falando com discípulos. Então não é uma mensagem para os perdidos, é uma mensagem para a igreja, para discípulos, ok? Então é interessante que tudo que diz que vai acontecer aqui, não são apenas acontecimentos a níveis globais, mas principalmente o que ele diz no início aqui, são acontecimentos no nosso meio. Então não é o amor de muitos, dos homens esfriando, entende? É dos seus discípulos. É sinais que eles nos diz qual é o sinais, Jesus. E Jesus, então eu vou dar sinais que vai estar acontecendo no meio de vocês, para que vocês saibam. Então isso são sinais no nosso meio. Você consegue entender? E esse é um sinal, amor se esfriando, por causa da iniquidade, maldade. E eu acrescentaria um falso senso de justiça. Porque toda pessoa má, ela tem um falso senso de justiça. Ela acha que ela pode fazer aquilo porque o outro merece. Não é assim? Você não consegue perceber em algumas pessoas que têm atitudes maldosas e ela não se arrepende, ela não reconhece, mas porque na cabeça dela é que tu merece. Então tem um falso senso de justiça que motiva ela a agir naquela maldade. E isso vai endurecer os corações, esfriar
a ponto de poucos ainda estarem amando. E antes, no versículo 9, diz assim, não é no 9 não, no 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Quem vai se escandalizar? Para quem ele está falando? Para discípulos. Então ele está falando de nós. Muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Quem é que vai odiar uns aos outros? Quem vai trair e odiar uns aos outros? Quem? E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A quem enganarão? Os perdidos? Os discípulos pediram sinais e Jesus deu sinais que eles deveriam se cuidar, não o mundo. Eu ouvi algo esse ano que impactou meu coração e abriu meu entendimento, e dentro disso é que aqui não está apenas, como eu disse, uma lista de coisas, de sinais, mas uma ordem de sinais. E então, o fato é que se é uma ordem também de sinais, é por causa que muitos irão enganar uns aos outros, trair uns aos outros, caluniar uns dos outros, é que ofensa tomará nossos corações. E a ofensa no coração dos discípulos fará eles darem ouvidos a falsos profetas. Talvez você diz assim, eu jamais vou dar ouvidos a um falso profeta. Eu jamais, capaz, um homem vestido de Jesus andando numa motocicleta, capaz. Não. Jamais vou dar meus ouvidos a um falso profeta. Mas não são esses os falsos profetas. Eu não sei nem dizer o que são esses, na verdade. Mas são personagens. Mas falsos profetas são homens que eles usam algo que está quebrado em você para manipular você. Sabe o que eu quero dizer? Eu quero dizer assim, eu conheço uma história de uma família que ela sofreu horrores dentro de uma igreja. Não só sofreu, como viu horrores. E é uma família bem grande, assim, sabe? Tipo, era primos, tios e sobrinhos. Era uma grande família dentro de uma congregação que sofreu horrores. Sabe, a ponto de serem manipulados a darem tudo que eles tinham dentro de casa. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. É ficar com um colchão no chão dormindo. É levarem tapa na cara. É barbaridades. Barbaridades. Sabe, é quase perder um bebê por causa de um ato profético. Coisas absurdas. Mas sabe o que eles mesmos me disseram? Eles me disseram assim: essa pessoa só se aproveitou de algo que já estava aqui dentro, de uma frustração, de uma decepção, de uma amargura que já estava aqui. Então ela me dizia somente o que eu queria ouvir, exatamente o que eu queria ouvir. E quando ela percebeu que havia me fisgado, então simplesmente usou e abusou.
E quando eu entendi isso aqui, eu disse, verdade. Quando eu ouvi isso, que é uma série de acontecimentos e o que vai causar muitos falsos profetas, e isso vai fazer com que muitos da igreja caiam e deem ouvidos a esses falsos profetas, é o fato da ofensa nos seus corações. Por causa que irão trair uns aos outros, odiar uns aos outros, caluniar uns aos outros. Sabe, talvez você está olhando os noticiários dizendo, ai meu Deus. E eu te digo, você não precisa dizer, ai meu Deus. Porque ele já disse que vai acontecer e precisa acontecer. Então que aconteça o que tiver que acontecer. Mas você precisa olhar para o seu coração e dizer, e o meu coração? Está pronto? Está pronto para o que der e vier? E o meu coração está sadio? E o meu coração de fato pede perdão a Deus assim como eu perdoo o meu próximo? Porque tem um porém. Eu sou perdoado conforme eu perdoo o meu próximo. Não é isso que diz no Pai Nosso? Tem alguém aqui? Amém? Sim ou não? Sabe, eu preciso entender que é a minha vida nisso. Sim, eu não estou dizendo de forma alguma, por favor, não me interprete mal, que você não precisa estudar escatologia, que você não precisa entender os sinais que Deus disse que vai fazer. Eu acredito que é importante sim, porque de repente você vai ser aquele que vai ver algo acontecer e você vai dizer, eu li isso, eu sei, Jesus falou que isso ia acontecer, então agora eu vou começar a dizer qual é a próxima coisa que vai acontecer. E aí você vai começar, vai acontecer tal coisa. É isso que vai acontecer agora, esse é o próximo acontecimento. E quando acontecer, para todas as pessoas que tu disse, elas vão voltar para ti e vão dizer, como tu sabia que isso era o próximo coisa a acontecer? Ou que isso ia acontecer? E você vai poder abrir a palavra para ela e dizer, porque há 2000 anos atrás, Jesus falou. E esse será um momento glorioso para nós, como igreja. E o mundo, e muitos ao teu redor, verão que a palavra de Deus é a verdade. Que existe sim uma verdade absoluta e é Jesus. Mas o que eu quero dizer é que você não conseguirá fazer isso, e talvez você nem esteja mais em meio à igreja, se você não guardar o seu coração e tiver com os olhos no lugar certo. Se você não guardar o seu coração da ofensa, a probabilidade de você dar ouvido a falsos profetas nos últimos dias. Eu não estou dizendo que são os últimos dias, mas podem ser. Então nós precisamos entender o que a palavra diz sobre isso. E essa possibilidade precisa fazer nós olharmos para o nosso coração e dizer, como está o meu coração? Será que ele está focado naquilo que importa? Ou como Marta, eu estou distraído pelos muitos afazeres? Porque lembra, ele disse, Marta, Marta, uma coisa importa. Uma coisa. Nós podemos fazer muitas coisas, mas uma coisa precisa ser prioridade nas nossas vidas. E dessa prioridade vêm todas as outras coisas. E é isso que nós precisamos entender. Porque é isso que vai definir nos últimos dias quem é a igreja e quem não é. Quem vai ser a igreja pura de Jesus e quem vai perceber tarde demais que está dando ouvido para falsos profetas. E não é a igreja de Jesus. E esse é o primeiro ponto que eu quero colocar que importa. E que nós precisamos, ao ver rumores de guerra, como Jesus disse, que nós precisamos estar atento de se estamos prontos para a etapa final de nos encontrarmos num dia glorioso com Jesus, ou se não estamos prontos. E o primeiro ponto é, o meu coração
está andando em amargura? O meu coração se ofende facilmente? Ou eu estou sendo nutrido por um amor imerecido, que me ensina a andar com meu coração longe da ofensa, não blindado da ofensa, porque nós não somos capazes de estarmos blindados da ofensa, mas o estilo de vida que Jesus veio ser o exemplo para nós, nos ensina a nós andarmos despresos, desapegados da ofensa. E eu quero te dizer isso, que você precisa ter isso como um alvo na sua vida. E talvez pessoas vão realmente te trair, te ofender, te odiar, falar mal de você. Mas sabe o que Jesus diz no Sermão do Monte que você deve fazer a essas pessoas? Alguém lembra? Amar os seus inimigos. Você deve orar por elas, abençoar elas. E quando você começa a orar e abençoar os seus inimigos, o teu coração começa a se encher com a ternura dele. Então você libera a ofensa, e a ofensa não se torna uma amargura. O segundo ponto é entender que uma coisa nesse texto, não por uma ordem de importância, mas o segundo ponto que eu vejo nesse texto, e é nesse que nós vamos ver até encerrar, é o que vai definir quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo mediante a esse discurso de Jesus. Mediante a esse discurso de Jesus, ali no versículo 12, o que definirá quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo? Quem pode dizer, hein? Nenhum palpite? Perseverar no quê? Hã? Isso aí. Porque perseverar por si só não é algo, né? Eu estou perseverando por alguma coisa. E no que eu tenho que perseverar? No amor. Mas se eu não cuidar meu coração no primeiro estágio, no primeiro ponto, aí eu sou enganado e eu perco o amor. Agora, se eu cuido meu coração de toda ofensa e não deixo a ofensa virar amargura no meu coração, então, porque eu tenho um estilo de vida onde eu cuido isso na minha jornada com Deus, o meu coração se mantém aberto para amar a Ele e ao próximo. E quando eu faço isso, Jesus diz que eu estou cumprindo toda a lei. Quando eu estou amando a Ele, em primeiro lugar, e ao próximo, eu estou cumprindo toda a lei e os profetas. Não é isso? Então, só que ele diz que se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo, lembra desse versículo? Não é verdade quando eu digo que amo a Deus. Só é verdade a minha adoração, a minha devoção a Ele, dizendo: ó, eu te amo, Jesus, Tu és um bom Deus, quando eu amo meu irmão, quando eu amo o meu próximo, seja ele amigo ou inimigo. Porque senão, Deus disse que não é amor, que você não está amando. Porque quando nós estamos nele,
João 4, 1 João 4. Quando nós estamos nele e ele está em nós, a consequência disso é nós sermos aperfeiçoados em amor. Lembra que é isso que o texto diz lá? E por sermos aperfeiçoados em amor, a consequência, a segunda consequência é nós amarmos o próximo. Nós amarmos o outro. Não tem desculpa. Então, nós precisamos entender isso, só que nós podemos falhar nisso por não guardar o nosso coração da ofensa. E aí o inimigo aproveita essa ofensa, transforma ela numa amargura e nós acabamos caindo, dando ouvido a falsos profetas e nos desviando do caminho. Porque se eu guardo o meu coração da ofensa e eu tenho um relacionamento onde Deus é primeiro na minha vida, então eu vivo por amor. E tudo que eu faço é por amor, e aí eu estou cumprindo o grande mandamento. E então eu serei salvo, porque eu perseverei até o fim no amor. No amor. Só uma coisa vai importar no fim, e é se você ama ou não. Só isso. É só isso que vai, de fato, no fim das contas. Eu sei que a mensagem fala muita coisa sobre o estilo de vida daqueles que serão salvos, mas o que de fato faz nós viver esse estilo de vida não é o quanto eu sei sobre ele, mas o quanto eu sou aperfeiçoado em amor por ele para viver. A palavra diz que aqueles que amam os seus mandamentos são os seus discípulos. Aqueles que amam os seus mandamentos, não é aqueles que simplesmente obedecem como uma lista de regra, mas amam. É isso que Jesus disse, e os apóstolos também repetem depois. Aqueles que amam os mandamentos, não aqueles que obedecem como uma lista de regra, mas os que amam. Tudo que vai importar no fim é: eu amo ou não amo? E eu quero que vocês abram comigo ali em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, diz assim: no que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento. Porém, ele está dizendo, vocês já sabem o que devem fazer sobre alimentos, consagrado a ídolos, sacrificado a ídolos. Então eu não vou perder o meu tempo em falar nisso. Vocês já sabem o que Deus pensa sobre isso. Aí ele diz, porém, esse tipo de conhecimento produz, o que diz aí? Orgulho. Mas o amor nos faz crescer na fé. Algumas versões diz edificar a fé. Talvez você tenha o conhecimento de tudo que pode e não pode. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. E você tem todo o conhecimento do pode e não pode. Isso é de Deus, isso não é de Deus, isso é de Deus, isso não é de Deus. E você passa a sua vida olhando para os outros, olhando para tudo, dizendo isso é de Deus, isso não, isso pode, isso não pode, isso é de Deus. E sabe o que a Bíblia chama disso? O que a Bíblia chama? Orgulho. A Bíblia chama isso de orgulho. Está amarrado, irmão. Está arrependido. Isso é do pecado, isso é do demônio, hein? Que isso, irmão? Isso não pode. Isso pode. Olha só, hein? E alguma dessas palavras que você ouviu eu dizer agora na sequência aqui, expressam amor? Isso aqui expressa amor? É você chamar o seu irmão para o seu lado e dizer assim: ei, irmão,
O que está acontecendo? O que está acontecendo, mano? Por quê? Eu vi tal coisa e isso fez eu perceber que eu acho que você não está legal e eu quero poder te ajudar. Acho que isso é diferente, né? Não? Isso expressa orgulho? Não, né? E é por isso que diz que o amor, ele faz crescer na fé. Ele edifica a fé. Quando você age em amor com os outros, você cresce na fé e edifica o outro na fé. Agora, quando você age em orgulho, a única coisa que você consegue é fechar o coração das pessoas, ofender elas e ajudar elas a dar ouvido a falsos profetas que vão dizer tudo o que ela quer para depois usá-las. Mas o amor edifica a fé, faz crescer na fé. E aí olha o versículo seguinte: a pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita. O que eu acredito que aqui Paulo está querendo dizer é que, cara, se você está aí apontando o dedo para todo mundo, dizendo isso é do capeta, isso não sei o que, não sei o que mais, e você acha ter um grande conhecimento, e eu não estou dizendo que não existe coisas que são do capeta, mas estou falando de um estilo de vida, de como você age, o que te move. Se você acha que você conhece tudo e que te dá autoridade para agir assim, cara, você não tem o que necessita, que é sabedoria. E aí então vem o versículo que está me atormentando há uns 2 meses. E diz: todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Como é que é? Não, repete de novo aí, Paulo, que eu não estou entendendo. Mas Deus não é onisciente? É a Bíblia. É a palavra que Deus inspirou os santos que Ele escolheu. Isso está escrito. Ponto final. Dentro disso, eu lembro muito algo que o Geraldo diz, pastor Geraldo diz. O Anderson já deve ter ouvido várias vezes, porque ele tem dito bastante isso. E ele diz assim: eu estou convencido de que Deus decidiu não ver nada que não seja movido por amor. Já ouviu ele falar isso? Não? É para mim, ele já disse isso umas 5 vezes. E quando eu me deparei com esse versículo, eu cheguei a ouvir aquela vozinha dele, aguda, dizendo isso no meu ouvido. Ele disse: ele está certo. Quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Entende porque lá em Mateus 24, ele define o que vai, ele declara o que define quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Lembra o que era? Perseverar em quê? E agora aqui Paulo está fazendo uma declaração fortíssima. Ele está dizendo: quem ama a Deus. E lembre, se eu não amo meus irmãos, eu não amo a Deus. Então, ele nem escreveu isso aqui no texto, que não precisa, já foi dito. Então, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus.
E agora eu quero que vocês peguem e lembrem de uma parábola que se chama bodes e ovelhas. E alguns chegam e ele dizem: ah, meu querido, entra para o teu descanso eterno. Lembra? Mas o que ele diz para outros? Quem é você? Ué, como quem? Como assim? Quem sou eu? Em teu nome eu profetizei? Em teu nome eu ajudei os pobres? Em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro? Em teu nome eu até mesmo curei pessoas. Como você não sabe quem sou eu? Eu não vos conheço. Não é o que ele disse? E sabe, isso ficava martelando a minha mente, dizia: mas como Deus é onisciente? Mas quando eu li esse versículo, quando eu me deparei com esse versículo, enquanto eu estudava sobre o amor de Deus, eu me disse: uau, está aqui a resposta. Ele não conhece quem não ama. Ele não conhece. Não conhece. E você pode fazer coisas maravilhosas, como as que ele cita e chama de os bodes na parábola. Mas simplesmente, como o Geraldo diz, ele não vê. Ele não vê. Ele não vê o que é por amor, o que não é por amor. Ele só vê aquilo que nós fazemos movido por amor. Seja para ele, seja para o próximo. Só chega nos céus quando é movido por amor. Só. Olhem comigo em João 17:3. E esta é a vida eterna, que te conheçam como o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. E esta é a vida eterna, que te conheçam como o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Pode abrir um pouquinho. O que é vida eterna? Conhecer a Deus. Você não precisa se desprender desse corpo para já estar vivendo a realidade da eternidade agora. Porque a vida eterna é conhecer a Deus. Quando nós buscamos isso como uma prioridade em nossas vidas, nós já começamos a desfrutar parcela da eternidade em nossas vidas. E Deus começa a revelar quem Ele é. E Deus é? Como é que é? E Deus é? Amor. Então nós começamos a ser aperfeiçoados por esse amor, como 1 João 4 diz. Porque eu estou tendo uma prioridade na minha vida, a vida eterna. E a vida eterna é conhecer a Deus. E quando eu tenho essa prioridade em minha vida, conhecer a Deus, eu começo a desfrutar e a perceber e a entender o seu amor. E o seu amor começa a me aperfeiçoar, e então Ele está em mim e eu estou nele, e eu começo a amar o próximo, como consequência natural. E mesmo que eles sejam meus inimigos, eu não me ofendo, porque eu estou desfrutando e compreendendo e conhecendo um amor tão imerecido por mim, aonde eu não tenho chance nenhuma de fazer nada para merecê-lo.
que a consequência disso é eu começar a dar esse amor para quem não merece, como eu. Ou alguém aqui dentro dessa sala merece o amor de Deus? Mas por a falta de conhecimento, percepção desse amor, e começar a ter isso como uma prioridade no meu estilo de vida, andar diariamente com essa prioridade, me faz, sem pensar, sem dizer talvez, que eu mereço amor, mas aquele ali não. Que eu sou digno de amor, mas aquele ali não. Mas quando eu estou diante dele, eu começo a ver como tu me ama. Sabe qual foi os momentos que eu mais me senti amado por Deus? Foi quando eu caí. Foi quando eu me sujei. E ele veio. E quando ele veio, eu basicamente, sabe, talvez eu não disse, mas a minha atitude é: o que tu está fazendo aqui? Não acredito que tu está aqui agora. Eu quero chutar o pau da barraca. Eu quero desistir de tudo. Olha o que eu fiz. Não adianta, eu já tentei, eu já me esforcei, não adianta, eu sou um fracasso. Eu nunca vou ser digno. E é como, sabe, então ele vem e diz assim: tá certo, tu nunca vai ser, nunca fosse, nunca será, sabe? Tropa de elite, nunca será. E é isso mesmo, nunca seremos. E sabe, hoje eu penso junto com um grupo de outras pessoas que, cara, eu vou passar um bom tempo da eternidade só pensando assim: como é que eu posso estar aqui? Como é que ele pôde me amar? Diante da perfeição, diante dos meus olhos, diante do amor completamente, agora nada encoberto, está tudo ali diante de mim, e eu vou pensar: como? Quanta misericórdia, quanto amor, como eu cheguei até aqui, porque a verdade é que nunca seremos dignos, e a nossa ficha vai cair por completo na eternidade. Eu vi um pastor dizendo: eu acho que os primeiros 10 mil anos eu vou estar chorando. Só dizendo: misericórdia, eu entendi agora a misericórdia. E aí os céus cantam bondade, mais 10 mil anos chorando, bondade. Não estou dizendo que vai ser assim, mas você entende? Nós não temos a noção do amor dele, mas sabe, nós podemos já ter parte disso. Mas a questão é que a nossa prioridade não é conhecê-lo. E então nós perdemos de estar vivendo parcelas da eternidade hoje, agora, aqui, nesse momento, quando, sabe, não há nada favorável, mas é a minha prioridade. E até nos piores momentos da minha vida ele vem. E eu digo: como tu pode me amar? Como tu veio agora? Como tu veio agora? Eu estou tão quebrado, Mas é como se eu ouvisse dizendo: tu sempre foi. É que tem momentos que tu te engana a ti mesmo e acha que está tudo bem. Sabe, eu vi o Júdice de Oliveira dizer esse ano na conferência profética, sabe, ele disse assim, sabe, para quem viveu aquele mover há 15 anos atrás, eu achei
excelente o que ele disse, e ele falou assim: Deus, como é que tu, sabendo o estado que nós íamos chegar agora como nação, esse escândalo, e é para tudo quanto é lado, é só escândalo, é governo, é igreja, é tudo, como é que sabendo tudo isso, tu derramou tanto há 15, 10 anos atrás? E ele disse que Deus olhou para ele e disse assim: é que eu já sabia, é que eu sempre soube que tu era uma prostituta, mas como Oséias eu te amei, e eu vou ir todas as vezes atrás de ti, e te comprar de novo, que for necessário. É para a gente pegar parte da mensagem, que a gente se acha grandão, a gente se acha bom, mas aqueles que estão de fato diante dele, conhecendo esse amor imerecido, que pelas nossas próprias forças é inalcançável, nós reconhecemos que de fato não há nada de bom em nós, e o que há foi ele que colocou, foi ele que a aperfeiçoou através do seu amor. E o último versículo que eu vou ler está aí, está no João 17, só vai lá para o fim, 24, versículo 24. Jesus passa todo o capítulo de João 17 orando por nós, os seus discípulos. Então, se você quer saber o que Jesus orou por você há 2000 anos atrás, leia todo João 17, ele orou por você, sabia? Você está sentado hoje aí nessa cadeira porque a primeira pessoa que orou por você foi Jesus. Depois teve outras, talvez, mas a primeira pessoa foi Jesus. Ele orou por você. E do 24 ao 26 expressa o desejo do coração de Jesus, o que ele deseja. Então, basicamente, o cenário aqui é este: Jesus está prestes a ir para a cruz, e ele diz assim: Senhor, eu vou para a cruz, ok, né? Se for possível para esse cálice, mas eu sei que não é, então tá, que seja feita a tua vontade, mas eu preciso expressar o meu desejo. Eu preciso dizer: eu vou, mas eu quero algo. E veja bem, não é uma barganha aqui, é Jesus expressando o coração dele, entende? É Jesus dizendo o que é mais importante, o que ele mais deseja no seu coração. E eu amo poder saber que existe um Deus que tem desejo, e que mais que isso, que o desejo dele sou eu. Vamos ver isso? Pai, eu quero que aqueles que o Senhor me deu estejam comigo, e onde eu estiver, eu quero que eles vejam a minha glória. Então aqui já no primeiro versículo ele declara os 2 primeiros desejos dele, e o primeiro é: aonde ele estiver, nós estejamos junto com ele. O segundo é que a glória que o Pai deu para ele, nós venhamos a ver. Não é o que diz ali? A glória que o Senhor me deu, porque o Senhor me amou antes da fundação do mundo, de existir o mundo. Pai bondoso, o mundo não conhece o Senhor, mas eu o conheço. E aqueles que acreditarem em mim sabem que foi o Senhor que me enviou. Eu já mostrei o Senhor a eles, e ainda vou fazer isso outra vez. Eu vou fazer isso para que eles tenham o mesmo amor que o Senhor tem por mim, e eu viverei neles. Eu estou lendo a versão fácil de ler.
Talvez por isso que você não conseguiu acompanhar bem aí. Mas eu peguei essa exatamente para que nós entendamos as claras. Jesus está dizendo: eu tenho 3 desejos, Pai, que aonde eu estiver, eles estejam comigo. Que a glória que tu me deste, porque tu me ama, antes da fundação do mundo, antes do mundo existir, eles vejam. E que o mesmo amor que tu me ama, eles também me amam. Uau! Uau! Vocês têm ideia disso? Vocês têm ideia que Jesus pediu ao Pai, o Filho pedindo ao Pai. Vocês acham que tem alguma chance do pedido de Jesus não acontecer? Se o Pai ouve as nossas orações, o que dirá de Jesus? E Jesus pediu, antes de ir para a cruz, 3 coisas. E a terceira é que nós amemos a Ele com o mesmo amor que o Pai tem por Ele. E é por isso que a maior estratégia do inimigo é endurecer o seu coração com a ofensa e a amargura nos últimos dias, para você se desconectar do amor, porque o desejo dele é impedir que aconteça aquilo que Jesus mais deseja: um povo que ama ele com o mesmo amor que o Pai tem por ele. Quantos aqui já experimentaram o amor do Pai? Vocês estão numa igreja que ministra isso. É maravilhoso, né? É sim. É maravilhoso. Só que Jesus tem um desejo. Ele fez um pedido ao Pai. Ele quer ser amado com esse mesmo amor aí que você sentiu. Ele quer que você ame a Ele com esse mesmo amor. E sabe o que é mais legal? É que se Ele pediu isso ao Pai, o Pai vai cumprir. O Pai vai realizar esse desejo do Filho. E isso significa que vai existir um povo, vai existir uma igreja, e provavelmente ela já existiu por toda a história até aqui, e com certeza terá uma proporção muito maior nos últimos dias, que independente do caos, independente do ódio e da maldade crescendo, independente de irmãos da fé se levantando uns contra os outros, caluniando, acusando e odiando uns aos outros, porque hoje você diz Jesus te ama no Facebook, e é ofensa para alguns. A pessoa lá do Japão escreve dizendo: tu quis dizer algo para mim? Mas se você guardar o seu coração da ofensa, meu irmão, e não deixar a ofensa virar amargura no seu coração, mas você, como Jesus, perdoa os inimigos, ora por ele, abençoa eles, e você cultivar o seu coração em conhecer a Deus como o único Deus e ao seu Filho, então você será aperfeiçoado por esse amor, porque Deus é amor. Nós vemos em Efésios Paulo fazer oração no capítulo 1 e no capítulo 13, e ele diz: Senhor, me dê o pleno conhecimento de quem tu és. No outro ele diz: pleno conhecimento do teu amor. Eu quero compreender a altura, a profundidade, a largura, o comprimento. Me dá a percepção, ele diz, do teu amor, de quem tu és.
Em outro texto ele diz também: Senhor, me dá o pleno conhecimento de quem tu és, da tua vontade. Cara, Paulo entendeu qual era a prioridade. Todo o resto na sua vida que nós achamos uau, era só consequência da prioridade que era conhecer a Deus, conhecer o seu amor, conhecer sua vontade. E então a consequência era uma vida de grande influência pública, mas que vinha de um lugar secreto, de estudante de Deus. Alguém que buscava estudar Deus, conhecer Deus, se relacionar com Deus, amar a Deus e ter isso como prioridade na sua vida. E isso faz com que o Pai comece a moldar os nossos corações, para nós amarmos a Jesus com o mesmo amor que Ele ama a Jesus. Feche os seus olhos. Som do seu coração nessa noite. Porque talvez você está agitado pelas notícias e rumores de guerras e tudo mais, mas você não está se importando com o que é importante, com o que realmente importa. Então, como a palavra diz que não tem como nós dizer que nós amamos a Deus se nós não amamos o próximo, eu quero que você sonde o seu coração. E se existe alguém preso aí no seu coração, perdoe, libere-o. Talvez você está pensando: você não tem ideia o que essa pessoa me fez. E eu realmente não tenho ideia. Como eu também não tenho ideia do que você já fez que ofendeu a Deus. Mas mesmo assim Ele te ama. Mesmo assim Ele te atrai em amor. Mesmo assim Ele te perdoa. Então, se existe alguém que você carrega no seu coração com ofensa, e talvez essa ofensa já está se tornando já quase uma amargura. Ah, meu irmão, antes que isso vire uma doença e você dê ouvidos a falsos profetas, libere essa pessoa do seu coração, porque essa cadeia no seu coração está impedindo você de ser aperfeiçoado pelo amor de Deus, de conhecer as profundezas do amor de Deus, o comprimento, a largura, a altura, a profundidade. Libere. Se você está com dificuldade de fazer isso de coração, diga assim: Espírito Santo, me ajuda. Eu quero de uma vez por todas liberar essa pessoa do meu coração. De uma vez por todas. De uma vez por todas. Eu quero ter um coração livre para amar. 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 Uma pessoa aqui hoje, por favor, não saia daqui sem você abraçar essa pessoa e liberar do seu coração. Isso não é nada vergonhoso, isso é glorioso. Talvez não para o mundo, para o nosso mundo, mas nos céus, que é onde importa, é glorioso. Então, se existe alguém aqui nessa noite, nesse lugar,
você precisa dizer: olha, eu te perdoo. Não precisa justificar, não precisa falar nada. Eu só quero te dizer que eu te perdoo. Está quitada a dívida. Eu libero você para prosperar, para viver a sua vida abençoada.